15 da tarde, horário de intenso movimento na frente deste supermercado. O segurança do carro forte sai do local com uma espingarda calibre 12. Outro agente vem carregando uma malote com dinheiro. Na sequência, mais outro funcionário fortemente armado. É justamente neste momento em que surge um bandido no meio da rua e já passa a atirar na direção dos seguranças. Compreende com clareza a necessidade de salvaguardar aos vigilantes o porte de arma fora do serviço. O vigilante, por via de regra, ele tem o direito ao porte de arma de fogo quando em serviço e sai da sua atuação funcional completamente desguarnecido e não pode, por consequência, guarnecer a sua segurança e a segurança de sua família, a integridade de sua família. Desde a infância, ainda quando muito novo, eu via os profissionais de segurança como as pessoas que nos dão proteção contra o mal. Eu não sabia exatamente o que era polícia, o que era guarda, segurança, o agente penitenciário da época. Para mim, era tudo uma coisa só. Profissionais com uniformes diferentes, mas com a mesma missão: dar proteção para as pessoas. Eu não entendia a diferença entre as funções, mas o que eu sabia é que um dia eu queria trabalhar com isso, com segurança. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre a atividade dos profissionais de segurança privada no Brasil. Mas antes quero homenagear o meu amigo, o diretor Roberto Cardoso, né, que é o diretor do filme Escolta Armada, e eu gostaria de trazer um assunto aqui muito importante, né, referente à atividade que os profissionais de segurança privada no Brasil exerce. Nós exercemos uma atividade de risco, né? A própria lei 12.740 diz que fica exposto, né, a risco permanente o trabalhador, aquele que presta um serviço tanto de segurança patrimonial como segurança pessoal. Ele está exposto a risco permanente, a roubos e outras espécies de violência. Salve, salve! Deixar meus cumprimentos aqui ao Roberto Cardoso e a você que está assistindo esse vídeo. Para mim é uma grande honra participar desse projeto e vamos responder as perguntas que me foram feitas aqui. Por que o vigilante é tão desrespeitado em seu posto de serviço? Olha só, vigilante desrespeitado em posto de serviço tem várias coisas que podem fazer com que isso ocorra. Primeira coisa é a falta de alinhamento do procedimento. Eu me lembro quando eu era supervisor, toda vez que tinha uma reunião no posto, que o cliente queria colocar um procedimento novo, que o vigilante ia ter que agir ali, né? Que o vigilante ele é um fiscalizador dentro do posto. Eu falava com ele, olha, tudo bem, mas a gente precisa alinhar junto com a sua equipe, tem que fazer uma reunião, porque não posso o vigilante ser aquele que vai informar que aquele procedimento novo vai começar a partir daquele momento. Então, o alinhamento ele é muito importante porque as pessoas vão entender que aquilo que o vigilante está fazendo faz parte do serviço dele. Se ele não atender, ele está descumprindo as normas da empresa e geralmente dá certo quando isso ocorre. Bem, a gente tem como a gente melhorar isso aí, né, de vigilante ser mais respeitado. Primeiro já começa com a postura dele. O vigilante tem que ter postura dentro do trabalho dele, entender a posição dele dentro daquele contrato de trabalho, evitar fazer muitas amizades, né, ser aquela amizade que chega a ponto de ter brincadeiras entre ele e os funcionários da empresa. Um exemplo, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava de vigilante, há muitos anos atrás, logo ali no começo mesmo, né? Eu tinha uma postura mais séria e tinha um meu parceiro de serviço que a gente não trabalhava no mesmo horário, né? Mas eu rendia ele e ele brincava com todo mundo. E eu via que as pessoas ali já não respeitavam ele mais como segurança. Era bem diferente de quando eu estava trabalhando, de quando ele estava trabalhando. Certa vez eu falei com ele, cara, isso aí vai acabar te atrapalhando. Aí tinha vezes que ele tinha que chamar a atenção do cara e os caras levavam na brincadeira. Então, às vezes, a postura do vigilante atrapalha ele ser respeitado no posto de trabalho. Então, a postura vai te ajudar muito a você ser respeitado, entendeu? Mas lembrando que o respeito também é algo individual. A gente não tem como a gente... não tem uma fórmula mágica para aquela pessoa ali respeitar a gente, porque ele vai muito também da criação daquela outra pessoa. Se ela for uma pessoa criada a respeitar as pessoas, né? Ela foi educada para isso também, né? Então, infelizmente, tem isso. Tem pessoas que não respeitam ninguém. Então, a gente passa por isso. Mas a sua postura vai dizer muito.
né, dentro do posto de trabalho para te ajudar você a ser respeitado. Outra coisa também que influencia nesse desrespeito aos vigilantes aí, né, é a falta de conhecimento. O vigilante, ele tem que ser um conhecedor, ele tem que ser um especialista na área dele de segurança privada. Eu vou te dar um exemplo básico aqui, cara. Esses dias chegou um vídeo para mim, achei muito triste aquilo. Acho que é vereador que agora ele é candidato a deputado nessas eleições aí que tá por vir. E ele chegou na Caixa Econômica Federal ali, distribuindo ali papéis, e o vigilante foi ali, né? Acredito que a mando do gerente, para ele parar de fazer aquilo ali dentro daquele showzinho que ele estava fazendo dentro do banco. Ele começou a gritar com o vigilante, e ele aprendeu o vigilante, porque ele estava fazendo o trabalho dele, que é fiscalizar, que ele aprendeu o vigilante por desacato. Então aí vem o conhecimento. O vigilante teve uma postura muito boa, foi atrás dele, porque o vídeo corta, né? Mas quem conhece esse vídeo, o vigilante não, conversou com ele numa boa, ele saiu, ele foi atrás. Por quê? A pessoa que não tem o conhecimento daquilo ali, ela cresce, ela acha que você não tem o conhecimento, ela vai crescer para cima de você, e se você mostrar para ele que você não sabe de nada, ele vai crescer mais ainda, né? Aquele vereador, ele pode realmente te prender por desacato, mas dentro da função dele. Ele é fiscalizador da prefeitura, ele não é fiscalizador de algo que é federal. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma estatal, né? Mas é um órgão federal. Se acontecer um sinistro ali dentro da Caixa Econômica Federal, não vai chamar a Guarda Civil Municipal, não vai chamar a PM, vai chamar a Polícia Federal. Então ele não estava dentro de um órgão da prefeitura, tá? Para ele poder prender alguém por desacato. Ele não estava fiscalizando ali um órgão da prefeitura, então ele já estava errado, tá? Ele estava ali distribuindo ali, dando seu showzinho, entregando seus papéis e falando que ia prender um trabalhador. Veja bem, cara, um cara que está trabalhando, vigilante está trabalhando, fazendo o trabalho dele, e o outro lá entregando panfleto ali, papel, não sei qual era o intuito dele. Mas quando o vigilante sabe do direito dele, o vigilante poderia chegar para ele e falar assim: vamos fazer o seguinte, então eu vou chamar a polícia, porque você não está aqui num órgão da prefeitura para você fiscalizar, e você não vai me prender por desacato, não, porque eu estou trabalhando, e você não está nas suas funções, você não está fazendo a sua função, porque isso aqui não é um órgão da prefeitura. Então aí, com certeza, já ia mudar, porque é aquilo que eu te falei, o cara, ele vê que você não sabe e ele cresce, mas quando você mostra que sabe, ele vai ter que recuar, porque ali não é lugar dele fiscalizar nada que não é um órgão da prefeitura. Então, muitas vezes, o conhecimento, eu falo, vigilante, ele tem que ser um especialista de segurança. Você não pode fazer o curso de vigilante simplesmente ir lá e... Não, já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu tenho um curso de vigilante, posso trabalhar de vigilante. Cara, o maior beneficiado por você ter conhecimento é você mesmo. É você saber o que falar, saber o que argumentar, né? Isso aí vai te ajudar no seu posto de serviço. Então, muitas vezes você é desrespeitado porque o cara grita com você, fala alto com você e você não sabe se o que ele está falando é verdade ou mentira, você acaba ficando quieto. Então, o conhecimento também vai te ajudar você a ser mais respeitado. Okay? Meu pai, ele trabalhou mais de 20 anos com vigilância noturna. Ele se aposentou no ano de 2003 e eu só via meu pai 2 vezes por dia. Pela manhã, quando eu acordava e estava indo para a creche, ele estava chegando em casa, eu ia para a creche pela manhã, e na parte da tarde eu ia direto com o carro da instituição para a escola do ensino fundamental. E quando eu chegava em casa à tarde, aí que eu via meu pai novamente. Por alguns minutos ele já estava se arrumando para ir trabalhar novamente, né, para nos dar sustento com essa atividade de segurança. Então, desde muito cedo, eu sempre vi as dificuldades sofridas na atividade, os baixos salários, as condições complicadas de atuação, né, o risco sempre presente, né, mas também vi a dignidade que a profissão trouxe para o meu pai, né, um trabalho digno, protegendo o patrimônio, que bem ou mal era o que trazia o salário que nos sustentava. E ainda voltando para o tempo que eu ia para a creche pela manhã, depois quando o carro da instituição ia nos levar direto para a escola, eu queria ir sempre para o lado direito,
por 2 motivos. Eu queria passar em frente e ver o destacamento da Polícia Militar e também queria passar em frente ao Banco Banestado, que é o antigo banco do estado do Paraná, para lá dentro conseguir ver o guarda, que era o segurança, seu Sidney Ruppel. Então, desde muito cedo sempre tive esse respeito pela profissão, essa admiração, e hoje eu consigo honrar essa profissão. Não sou apenas mais um dentro da categoria, mas sempre tentando ser um a mais pela valorização, honrando cada vez mais essa categoria que é importantíssima para toda a sociedade. Nós temos também o decreto 89.056, que fala no artigo 5º que os vigilantes, né, têm a finalidade, né, de impedir e inibir ações criminosas. Também temos a portaria 3233, que diz que as atividades de segurança privada, elas são complementares às atividades de segurança pública, e que a finalidade da segurança privada, do vigilante propriamente dito, é de garantir a incolumidade física e a integridade do patrimônio. Dito isso, é importante que nós venhamos a refletir, porque os vigilantes estão expostos sim a risco permanente. O vigilante que trabalha armado ou desarmado, ele tem a mesma atribuição, tem a mesma finalidade. Então, eu gostaria de gravar esse vídeo, né, de trazer essa mensagem, até como forma de conscientização, né, dos próprios profissionais, da sociedade como um todo e principalmente das autoridades, aí, dos políticos, né, para que eles possam ter um olhar diferente, os órgãos de segurança pública olhar para o vigilante, que é um profissional habilitado, credenciado por um órgão, né, federal, que é a Polícia Federal, e nós temos ali um curso de formação, uma grade curricular que habilita o profissional, inclusive a cada 2 anos ele tem que se submeter aí a uma revisão e a atualização de todas as disciplinas que uma vez ele aprendeu no seu curso de formação. Então, eu me chamo Igor da Silva Matos, tenho 42 anos, sou profissional de segurança privada há 10 anos. Desses 10 anos vividos entre vigilante patrimonial, vivenciei 6 anos de escolta armada, das quais entre Souza Cruz, aqui no Rio de Janeiro, Sedex, Correios em geral, né? E minha última missão foi servir escoltando cargas perecíveis e cargas de eletroeletrônico de uma grande rede de supermercado em geral, aqui do Rio de Janeiro. Eu venho contar um pouco a minha história do que ocorreu há quase 2 anos atrás, que houve uma invasão num depósito dessa rede, onde eu fazia prevenção patrimonial como escolta, né, e foi invadido por um grupo de 30 marginais bem armados, né, entre fuzis e pistolas, vasta munição. Isso aí apareceu em várias redes de televisões, canais no caso, né, e repercutiu muito. A necessidade da gente o quanto antes. A polícia do Rio de Janeiro identificou 2 integrantes de uma quadrilha suspeitos de ordenar o assalto ao depósito de uma grande rede de supermercados. Cerca de 30 criminosos utilizaram caminhões para invadir o local e levaram 15 milhões de reais em carga. Um segurança morreu e outros 2 estão internados. As imagens mostram o momento em que os criminosos chegam ao centro de distribuição. Eles invadem o local com um caminhão em alta velocidade e quase atropelam um segurança. Um carro dá apoio à ação. Aqui é possível ver quando o bando ataca outros vigilantes, que revidam. Um deles é atingido na cabeça e fica caído no chão. Fortemente armados, os assaltantes tentam se proteger. Eles se aproximam do segurança baleado e parecem revistá-lo. Em seguida, entram com o veículo. Logo depois, outro caminhão usado pela quadrilha chega para participar do roubo. Já dentro do centro de distribuição, os criminosos agem calmamente. Usam empilhadeiras para fazer a limpa no depósito, de onde levam aparelhos eletrônicos avaliados em 15 milhões de reais. Na hora de ir embora, mais ousadia. Com um dos caminhões de marcha ré, eles derrubam uma cerca de proteção e assim facilitam a fuga do grupo, que escapa em comboio. O assalto aconteceu na madrugada de segunda-feira no centro de distribuição
do grupo Pão de Açúcar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Cerca de 30 criminosos participaram do roubo, usando os 2 caminhões que aparecem nas imagens e mais 6 carros. Os bandidos conseguiram fugir para o complexo de favelas da Maré, na zona norte da capital. De acordo com a Polícia Civil, os agentes chegaram a fazer um cerco para interceptar a quadrilha e até trocaram tiros com o grupo. A corporação esclarece que não pôde continuar a perseguição aos criminosos por causa da determinação do Supremo Tribunal Federal, que impede a realização de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia do novo coronavírus. Apesar disso, os investigadores já identificaram os mandantes do crime: Rodrigo da Silva Caetano e Luiz Carlos Souza, que está preso em Bangu. Um dos caminhões usados no assalto foi recuperado. A polícia disse que a carga do outro veículo foi distribuída pelos criminosos no interior da favela Nova Holanda. 3 seguranças foram baleados na ação: Leandro Chaves da Silva, que morreu na hora, e outros 2 que permanecem internados em um hospital da Baixada Fluminense. O estado de saúde de um deles é grave. Um criminoso também foi alvejado na cabeça. Matheus Marques da Silva foi socorrido e está internado em estado grave. Na lei, uma modificação, entendeu, no nosso estatuto, para nós profissionais da segurança privada, que atuamos na escolta, que atuamos no carro forte, em geral, entendeu? Porque é triste, perdi, entendeu, um amigo, 2 outros amigos ficaram gravemente feridos, mas estão bem hoje. Infelizmente com sequelas, que foi logo o primeiro que combateu logo na entrada na ação contra os bandidos, mas infelizmente foi covardemente alvejado, né? E o que eu pude fazer, eu fiz, mas infelizmente a maioria vence, né? Éramos 4 carros, né? Com cada carro 2 homens, né? Nesses carros. Quem pôde fazer alguma coisa fez, quem não pôde se ausentou e buscou abrigo e proteção, porque nessas horas é o que a gente tenta fazer para se proteger. Eu não pude fazer nenhuma coisa nem outra. A mensagem que eu quero deixar é que o Sindicato dos Vigilantes, pelo menos do Rio de Janeiro, ele não vai conseguir grandes avanços se nós não tivermos representantes no Congresso Nacional. É ilusão o trabalhador que acha que somente o sindicato consegue garantir os seus direitos. Isso nunca vai ser uma verdade. A realidade é que juntos nós conseguimos mais, e nós só iremos conseguir avançando na política brasileira. Vocês estavam fazendo um documentário no Rio de Janeiro, o sindicato de vocês. Fala um pouquinho desse documentário. Então, o sindicato ele faz um trabalho de conscientização do trabalhador, um trabalho que ele visa fazer o trabalhador entender a necessidade do trabalho sindical e o trabalho da política dentro do sindicato. Se o trabalhador não tiver essa consciência de que ele precisa se fortalecer junto com o seu sindicato e junto com a política brasileira, nós só iremos ter perda ao longo do tempo. O documentário de vocês falam sobre a troca de armamento. A troca de armamento é muito necessária, mas volto a dizer, tudo esbarra na política. Nós temos aí, para vocês terem uma ideia, o Estatuto da Segurança Privada, que já deveria ter sido votado, regulamentado. Eu lembro bem que quando foi criado o Estatuto da Segurança Privada, sindicatos e federações do Brasil inteiro se reuniram em Brasília para que fosse aprovado o Estatuto da Segurança Privada nos moldes que nós queríamos, porque quem entende da necessidade do trabalhador é quem é o trabalhador, e o sindicato também é o trabalhador, porque ali estão profissionais da segurança privada que muitas das vezes já correram risco de morte, já sofreram todo tipo de sinistro envolvidos, porque também são profissionais da segurança privada. Então, quando foi criado o Estatuto, fomos a Brasília, pedimos para que se mudasse o Estatuto da Segurança Privada, porém nós não fomos atendidos pura e unicamente por nós não termos representante dentro do Congresso Nacional. E essa mudança do armamento para a categoria... Pessoal, eu sou Maicon Dionísio, um influenciador digital. Sou vigilante desde 2011. Quando fiz o curso de formação, uma coisa que nunca entrava na minha mente. Porque um vigilante que trabalha 12 horas armado tem que voltar desarmado para casa. Trabalhei sim em alguns postos armados e uma coisa que nunca chegava a entrar
na minha cabeça. Por que esse vigilante, esse profissional da segurança privada, ele tem que voltar desarmado para casa? Fui começando a estudar um pouco mais a fundo nesse assunto e comecei a entender que tudo é da parte da política, tanto na Câmara Federal e no Senado. Quando fala a palavra porte, para qualquer cidadão, seja ele vigilante ou CAC, os políticos se retraem, mesmo sendo a vontade popular. Acredito sim que nós temos que aprender cada vez mais a voltar nossos representantes na parte da política, que venha nos representar de verdade, numa forma aí positiva. Hoje sabemos que o vigilante do carro forte, vigilante de escolta armada, vigilante patrimonial, SPP, se cair lá na mão do delegado, porque hoje o vigilante ele vai lá, compra com o suor do seu trabalho a arma de fogo, registra lá pela Polícia Federal, mas aquele momento é só para ele ter em casa. Aí quando o vigilante ele vai montar a efetiva necessidade para dar entrada no porte, esse poder da caneta continua na mão do delegado. E eu acho totalmente errado. Deixar na mão do delegado, deixar na mão do Estado. Ele decidir se você deve ou não ter esse porte de arma. A ferramenta arma de fogo é uma ferramenta, sim, que salva vidas. Vamos dizer que aquele profissional, ele sofreu uma ameaça durante o serviço. O marginal, sim, ele pode esperar terminar o plantão dele e aguardar ele lá na rua. Agora, se ele tiver o porte de arma fora do serviço, fica igual para igual. Bem, eu sou o Márcio Soares, chamado aí, conhecido como vigilante instrutor, trabalho na segurança privada desde 2003, e instrutor desde 2014. A gente vem atuando na segurança privada desde essa data aí. E de lá para cá a gente vem acompanhando a deficiência da segurança privada. A segurança privada hoje ela é regida pela Lei 7.102, e pela Portaria da Polícia Federal 3233 de 2012. Então de 2012 para cá não tem muita mudança, para melhorar a categoria dos vigilantes, para melhorar a segurança privada de forma geral. Quando a gente fala de forma geral, a gente está falando sobre a segurança patrimonial, o transporte de valores, conhecido aí como carro forte, e a escolta armada. As pessoas ainda falam assim, a escolta armada não é a mesma coisa do carro forte. Bem, a diferença do carro forte, aí, do transporte de valores para escolta armada é a seguinte: a escolta armada, diferente do transporte de valores, vai no mínimo 2 pessoas e no máximo 4 dentro de um carro baixo, comum, não blindado, fazendo a escolta, atrás ali de uma autocarga. Geralmente um caminhão com carga de alto valor agregado. Então a segurança privada, desde 83, ela não tem melhorias no quesito armamento. Hoje a gente sabe que nos dias atuais, hoje, a segurança pública teve suas melhorias. O crime organizado aumentou o seu poder de fogo, o seu poder tecnológico, tecnologia. Então de lá para cá a segurança privada foi ficando esquecida, certo? Então o armamento nosso ainda é muito antigo, as condições de trabalho também muitas das vezes deixam a desejar, muitas das vezes também por parte da empresa, por não ter um órgão que realmente representa, fiscaliza e defende a nossa categoria. Temos a Polícia Federal hoje, e a Polícia Federal mesmo, ela não tem efetivo suficiente. Não adianta a gente pegar e crucificar a Polícia Federal por não fazer a sua fiscalização. Mas o grande problema também é que ela não tem efetivo suficiente para fiscalizar toda a segurança privada no Brasil. Hoje aí a segurança privada, os vigilantes de forma geral, tem um contingente aí que soma 8 vezes mais o contingente do Exército Brasileiro. Então, quer dizer, a gente hoje está meio que abandonado. A segurança privada, o vigilante, no geral, ele tem essa cultura aí de que eles não são unidos. A gente às vezes fala assim, não é unido por conta de quê? Por conta da hoje aí, empresas, hoje aí muitas das vezes suprimem o vigilante aí,
pressiona ele, e muitas das vezes o vigilante fica acuado. Por quê? Porque se fazer alguma mobilização, alguma coisa que vai defender a sua categoria, eles acabam perdendo o emprego, né? Ou chega um supervisor, um gerente, um diretor de empresa e fala, ó, se você participar de determinada situação, manifestação, ou greve, ou paralisação, acaba perdendo o emprego, né? Então, muitas das vezes, são pressionados por conta disso. Então, acaba, não é nem muito por conta do vigilante não ser unido. Muitas das vezes é por conta por essas condições, né? Uma vez que o vigilante hoje, ele é regido pela CLT, então é uma empresa como qualquer outra. Apesar que ele recebe um treinamento diferenciado aí para ser um vigilante, mas hoje não é um cargo público, não é um cargo onde ele tem uma certa estabilidade. Infelizmente hoje a segurança privada, uma das deficiências dela é esse, né? A gente tem uma lei aí de 1983, onde tem aí um estatuto a ser aprovado, o Estatuto da Segurança Privada, o qual ele foi feito aí por especialistas, né? Entre aspas, aí, da segurança, especialistas em segurança. Então não chegou a procurar um vigilante de transporte de valores, um vigilante patrimonial, um vigilante de escolta, um vigilante de VSPP, que é o vigilante de segurança pessoal privada, no ditado popular guarda-costa, né? Então não procurou esses profissionais para saber o que tinha que ser melhorado. Porém, o Estatuto da Segurança Privada já ajuda. No entanto, ele está hoje, tem um senador que está sentado em cima dele, né? Dentro do Senado aí, e infelizmente isso aí atrapalha, né, a evolução da categoria. E no isso a gente vê a cada dia que passa os profissionais aí vindo perder sua vida aí por ato decorrente do serviço. Mudar a lei. A gente tem que mexer lá em cima, né? Passar pela Câmara Federal, passar pelo Senado e ir para a sanção. Realmente extremamente perigosa. Até agora, graças a Deus, a gente recebe, né, a categoria recebe ali o adicional de risco de vida, porque entenderam que realmente o vigilante ele corre risco de vida dentro do seu posto de trabalho. Primeiro que você trabalha armado, né, cara? A arma num país perigoso igual o nosso, que tem, né, muita criminalidade, a arma é um objeto ali que o bandido está de olho para ele poder cometer seus crimes. Então, às vezes, quando ele quer adquirir uma arma, se ele achar que é fácil, ele vai lá no vigilante para tentar roubar, né? Muitos vigilantes aí mostraram que não é tão fácil assim, reage ali e consegue impedir. Infelizmente, muitos acabam perdendo as suas armas por vários motivos ali, cara, que não dá para você colocar a culpa no cara ali. O cara tá num posto ali que não tem nem como ele se guardar, né? Teve uma vez que eu ouvi um vídeo de um cara que eu falei, cara, infelizmente aqui, o que o cara vai fazer aqui? É um posto de transição de pessoas para lá e para cá, não tinha um ponto para ele poder guardar as costas, o cara tá meio que na sorte ali, né? E ele perdeu a arma dele. Agora, tem várias vezes ali que você vê o cara conversando no posto, do celular, cara. Celular, isso aí envergonha demais quando eu vejo um vídeo que o cara perdeu a arma porque estava no celular, cara. Então, posicionamento dentro do posto, também saber se posicionar, isso aí ajuda a evitar isso aí. Então, você corre vários riscos. Esse aí é o risco que a gente vê, o risco iminente, né? Por ser um trabalho ali, que você trabalha armado ali, se você tá ali armado é porque aquele posto tem algo de valor. Então, corre risco de alguém querer entrar ali para roubar, né, as armas. Eu lembro que eu trabalhava num posto de segurança e esse posto tinha 6 vigilantes à noite. De dia só tinha o porteiro. Certa vez o cara chegou lá com um currículo, vou deixar um currículo aí, o cara abriu o vidro, o porteiro abriu o vidro, atrás do currículo já tirou uma arma e já pediu o cara para abrir o portão, para levar lá no cofre das armas, que as armas ficavam num cofre dentro do banheiro.
tentou abrir o cofre ali, não conseguiu. O cofre estava chumbado na parede com 2 cadeadão, não conseguiu abrir o cofre, mas eles foram lá para roubar as armas, né? Então, assim, a empresa tinha muita coisa de valor, mas o cara estava de olho nas armas do vigilante. Então, assim, esse é o risco que a gente consegue ver mais fácil, mas tem outros riscos, cara, que as pessoas não percebem. Por exemplo, o risco psicológico, cara. O vigilante, ele está muito exposto a ter síndrome do pânico, a ter depressão, a ter vários problemas psíquicos através da sua profissão. Eu vou explicar por quê. O motorista da Cebival Transporte de Valores sofreu pressão psicológica. Chegou a ser chamado de incompetente na frente dos colegas depois de um acidente com o carro da empresa. De acordo com os autos do processo, após 1 ano e meio de trabalho, o funcionário foi afastado por problemas de saúde durante 1 ano e depois foi aposentado por invalidez. Ele buscou a justiça pedindo o pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais. No TST, a relatora do recurso, ministra Maria de Assis Calcin, entendeu que a conduta do representante da empresa foi inadequada e condenou o empregador ao pagamento de R$ 9.000 de indenização. Eu me lembro uma vez que eu era supervisor e eu sempre dava uma corridinha na escada para chegar em cima na administração, para passar o meu plantão ali no computador ou pegar alguma coisa muito rápido. Tem vezes que eu fui dar uma subidinha, cara, eu senti uma falta de ar. Falei, cara, eu não tô legal não, vou no médico ver isso aí. Cheguei no médico, o médico conversou muito comigo, cara, o cardiologista, ele passou uns exames, é lógico. Aí ele perguntou o que eu trabalhava, ele falou, cara, olha só, a sua profissão, ela é igual a de um policial. O tempo todo vocês estão saindo da sua zona de conforto. O que é isso? Você está na sua zona de conforto. Agora eu estou aqui na minha zona de conforto. Para mim é uma zona de conforto. Tem gente que gravar um vídeo, ele sai da zona de conforto. Mas eu estou na minha zona de conforto. Estou confortável aqui. Eu não estou resolvendo nenhum problema. O supervisor, o vigilante, ele muitas vezes ele tem que sair da zona de conforto dele para resolver algum problema. Então assim, o supervisor às vezes sai mais, né? Porque se o vigilante tiver um problema, ele chama o supervisor. Vamos botar, eu estou na minha zona de conforto, ali passando meu e-mail, de repente eu recebo uma ligação do cliente. Preciso que você venha aqui, que eu quero que você tire esse vigilante daqui. Você, peraí, por quê, cara? Não, eu quero que você tire esse cara daqui. Poxa, cara, eu tenho um problema em resolver agora. Então eu saio da minha zona de conforto. E isso acaba sendo várias vezes por dia. E aí o médico falou, cara, essas pessoas que saem várias vezes da sua zona de conforto, isso não é normal. Você, durante um dia, uma pessoa normal, de vez em quando você tem que sair da sua zona de conforto. O supervisor, o policial, o vigilante, por várias vezes ele tem que sair da zona de conforto dele. Isso aí é um passo para você ter síndrome do pânico. E aí ele falou, Dilão, daqui a pouco, se você adquirir síndrome do pânico, até mesmo reclamar, se uma pessoa te der um troco errado, você não vai querer discutir. Porque você não vai querer ficar saindo da sua zona de conforto ali. Isso aí gera uma síndrome do pânico, que é um passo para a depressão. Então, esses são os riscos que a gente não vê, né? A gente não vê, a gente só sabe quando a gente vai no médico, o médico dá uma explicação boa, igual esse médico me deu aí. E... não só acredito, como tenho certeza que é muito perigosa. O vigilante, ele corre risco 12 horas de trabalho, não 12 horas. Eu vou dizer que o vigilante em si, por ser vigilante, corre risco o tempo todo. Mesmo no trabalho, como fora do trabalho. Só pelo fato de ser vigilante, né? E, sem dúvida, a profissão de vigilante é muito perigosa. Rapaz, uma boa pergunta. Para falar de segmento perigoso, temos que falar também de região, né? Região, estado. O carro forte, transporte de valores, é muito, mas muito perigoso, mais na região sul e também no Nordeste, onde aconteceram e acontecem os maiores casos, né, de ataque a carro forte. Praticamente todo mês, né, em um lugar, em alguma cidade no Nordeste, acontece lá um ataque a carro forte. Hoje na região Sudeste, São Paulo, região Sudeste ali em geral, não acontece tanto, mas aconteceu muito. Então, segmento de carro forte, transporte de valores, realmente a região sul e a região nordeste são as mais perigosas. Se você trazer um pouquinho aqui para o lado do sudeste, o Espírito Santo principalmente, aqui no Espírito Santo já houve alguns casos de ataque a carro forte, mas poucos casos. Aonde
o vigilante corre mais risco aqui na área, no segmento que o vigilante corre mais risco é no patrimonial. Porque aqui nós temos muitos casos de vigilantes patrimoniais que morreram em serviço simplesmente por estarem armados ali, por o vigilante estar portando ali um objeto de desejo do vagabundo, que é a arma, né? Aquele revólver 38, e também o colete dele. Então acaba trazendo ali um certo risco para o vigilante. Roberto, o vigilante desarmado corre tanto risco quanto o armado? Sim, para mim até mais, né? Por estar desarmado. E quero falar, então, falando agora sobre escolta armada, no Rio de Janeiro, a escolta armada já sofreu bem mais ataques do que carro forte ou vigilante patrimonial, porque a escolta no Rio era muito mais visada, que transportava ali carga de eletrônicos e também cigarro, é uma coisa que atrai muito o marginal, né? Então, no Rio de Janeiro, o segmento que mais sofre lá é a escolta armada e também a patrimonial, mas a escolta armada já sofreu muito mais ataque. Então é assim, e SPP praticamente você quase não vê um caso, né, de um ataque a um agente de segurança pessoal, muito difícil, né? Mas existe, mas você quase não tem relato, né, sobre isso. É isso aí, então eu pude definir por região. Hoje eu oriento muito nossos irmãos da segurança privada a se tornarem CAC, caçadores, atiradores e colecionadores. Tirar o CR. Porque além de levar o conhecimento com a ferramenta arma de fogo, essa ferramenta pode sim salvar a vida dele. A importância que o vigilante tem que entender que a arma de fogo é a ferramenta da liberdade. E essa escolha tem que vir dele, do vigilante, e não do Estado. E eu vou muito mais além. Que muitos falam, o porte tem que sair só para aqueles que têm carteira assinada. Mas por quê? Se ele sair da empresa, o porte dele não vale mais? A ameaça, a gente tem que entender que ela continua. Tem muitos vigilantes que hoje em dia eles trabalham em baladas, sem carteira assinada, trabalham fazendo bico. Eu acredito mais além, se o cara comprovou, independente de carteira assinada ou não, que ele trabalha de vigilante, não é eu, não é você, nem é o Estado que tem que decidir. Mas que esse porte ele tem que ser concedido, porque ele tem que ser um direito. A liberdade de escolha tem que vir do cidadão de bem, e não do Estado. Por isso que eu falo cada vez mais a tal da liberdade de escolha. Hoje, nós temos os tal dos políticos que trancaram o PL 3723, os senadores. Eu não entendi por que trancar o PL 3723. Se ela é uma vontade popular. Eu vi os CACs cobrando, vi os vigilantes cobrando para ver se esse PL andava para frente. E os senadores em matéria de política disseram, não, vamos dar uma analisada, mesmo sendo a vontade popular. Mas se você for olhar esses senadores que são desarmamentistas, eles andam com seguranças fortemente armados. Armamento para mim e desarmamento para você. Isso é o pensamento dos nossos políticos. E isso me deixa muito triste. Porque hoje, nós, da segurança privada, para nós conseguir a vitória do porte de arma, nós dependemos da política. Acaba sabendo desses riscos. Outros riscos, que tem muito, cara, que eu vivenciei muito isso também na escolta, é o risco de acidente, cara. Às vezes, eu sempre falo, a pessoa fala assim, escolta armada, cara, é muito perigoso, você tinha medo? Cara, o maior perigo que eu via era acidente. Por quê? A gente vive num país que as pistas, né, pelo menos aqui, por exemplo, aqui a BR-101 que corta o Espírito Santo, é conhecido como Rodovia da Morte. É uma pista indo, outra voltando, tem poucos trechos de ultrapassagem e não tem pista duplicada, né, cara? Então, assim, a gente corre muito risco de acidente, cara. Então, são riscos que as pessoas não levam em consideração, são alguns riscos que estão ocultos. Então, é uma área extremamente perigosa. Cara, quantas vezes eu saí para fazer escolta armada e olhava para minha família em casa e pensava assim, poxa, eu não sei se eu vou voltar, cara. Eu não sei, porque eu corro risco de acidente,
eu corri risco de alguém tentar roubar a carga e eu trocar tiro. E era um Fiat Uno que não tinha ar-condicionado nem nada, muito menos blindagem. Então, assim, muitos riscos. Essa área, profissão de vigilante, ela é muito arriscada mesmo. O cara, para entrar nessa área, tem que pensar muito bem se é isso que ele quer. E por isso que eu falo, tem muita gente perdida aí na área de segurança privada e quando chega no posto de trabalho, que ele vê que o negócio não é bem assim igual ele estava pensando. Eu uso o exemplo que quando eu era supervisor, por exemplo, eu ia fazer uma entrevista, cara, eu já queria tirar. Cara, eu sou da igreja, cara, eu lembro da história de Gideão, que quando ele foi separar os covardes, né, que Deus falou assim, ó, de todo esse povo aí, tira todos os covardes. E aí ele fez um teste para tirar os covardes. Então, quando eu ia fazer uma entrevista, eu fazia um teste para tirar os covardes. Aqueles caras estavam perdidos ali na área de segurança privada, que tem muitos, cara. O cara acha que não, vai ser tranquilo, pô, 12h36, faz nada, um dia tá trabalhando, outro dia tá em casa. Aí chega lá mesmo. Então, eu fazia umas perguntas básicas, bobinhas, para me eliminar algumas coisas. Eu chegava pro cara e falava assim, guerreiro, seguinte, primeira coisa eu queria tirar o preguiçoso. Eu queria tirar o preguiçoso. Falava, ó, aí eu apresentava o pior horário que tinha para trabalhar, porque às vezes o cara quer, não, quero um postinho 12h36. Falava, ó, meu amigo, seguinte, a vaga que eu tenho aqui é de segunda a sábado, das 15 às 23. Mano, vida social desse cara aí foi pra vala. Aí eu tinha cara de chegar assim, rapaz, só tem esse horário aí? Eu falei, só tem esse horário e outra coisa, vigilante não tem horário, você sabe disso, né? Porque a gente trabalha com prestação de serviço. Então, se o meu contrato ali acabou, precisar remanejar você, vai para o horário que tiver. Tudo bem para você? Ele, rapaz, esse horário aí não vai dar para mim não. Já eliminava o cara. E a vaga às vezes era para noite. Mas eu já queria eliminar, porque quando o cara quer trabalhar, mano, ele aceita tudo. Ele aceita o horário, aceita tudo. Aí quando chega lá, você vai trocar o cara. Não, mas eu sou da noite, cara. Quem trabalha com prestação de serviço tem que estar ciente disso, cara. A empresa hoje, cara, a empresa ela não quer mexer com você. Mas se ela precisar, cara, ela vai ter que contratar alguém porque você não trabalha de dia. Então, isso aí a gente não gosta, a gente não quer mudar a nossa rotina, mas quem está contratando tem que pensar nisso aí, que pode chegar a hora de você ter que remanejar. E quando você é contratado, você assina um contrato lá dizendo que você pode trabalhar em qualquer horário. Então eu já não queria ter dor de cabeça, já eliminava ali. Aí vinha a parte, né, que a gente está falando de área perigosa, que eu queria tirar os covardes. Chegava, meu amigo, é o seguinte, você vai trabalhar num posto, super tranquilo, é um supermercado, mas lá a gente tem muito problema de furto, tá? Lá é furto direto, tem noiado lá roubando. Então é o seguinte, você vai estar lá no seu posto de trabalho, o monitoramento que são seus olhos vai te falar que aquele cara lá com a camisa verde e amarelo lá colocou uma garrafa de uísque dentro da bermuda. Você vai estar lá na sua porta lá, vai chegar o cara, você vai ter que abordar ele. Isso é problema para você? Aí tinha uns que falavam assim, mas vou ter que fazer isso sozinho? Aí já tutibiou, já eliminava ele. Chegava outro e falava assim, rapaz, mas tem que abordar mesmo? Não tem outra forma não? Eu falei, tem que abordar, já eliminava ele. Aí tinha outro que falava assim, na hora, é meu trabalho. Esse aí é o vigilante raiz mesmo, que é o cara que sabe muito bem como é que é o trabalho dele. E o posto não tinha nada daquilo, mas a gente tem que passar um pouco da realidade que a gente vive para o cara, né, ver ali se é isso que ele quer. Então, para tirar esses caras que estão perdidos na área de segurança privada, a gente faz isso aí, porque tem que... Para nós poder mudar o rumo da história. Senhores e senhoras, a liberdade de escolha, ela tem que vir do cidadão. E o porte de arma, eu vou deixar bem claro, eu sou a favor que todos tenham o direito ao porte de arma. Principalmente o vigilante que já trabalha armado. E vou muito mais além. Se esse vigilante ele perdeu o emprego, ele continue com o porte de arma dele. Se ele estiver fazendo bico, esse porte tem que ser concedido. Ah, mas Maicon, aí todo mundo vai querer virar vigilante para tirar o porte de arma, porque não sei o quê, papapá. Senhores e senhoras, essa liberdade de escolha tem que vir do cidadão de bem. A partir do momento que ele comprove que ele é cidadão de bem, que ele tem uma renda, não é eu, não é você, que vai decidir que ele deve ou não ter esse porte de arma. Isso sim
é a tal da liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha ela tem que vir do cidadão de bem e não do Estado. E se ele errar, que ele seja punido, ele mesmo, aquele que errou. Mas o direito da liberdade de escolha do coletivo, daqueles que andam certo, que sejam mantidos. Então deixo aqui meu depoimento e que Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é Marco Dionísio, com a liberdade do pensar, a liberdade de expressão. Rapaz, posto de serviço mais perigoso patrimonial. A área hospitalar é uma área muito perigosa, né? E uma área que dá muito problema e traz muito problema pro vigilante. No hospital ali é um lugar que acolhe pessoas doentes, pessoas que estão passando mal, que estão procurando se tratar de alguma enfermidade e tal. Mas também passa muitas pessoas de má índole. Ali você passa pelo vigilante ali, traficante, assaltante, assassino, pedófilo, né? Então, e outra coisa, e essas pessoas que passam pelo vigilante têm um contato muito próximo com o vigilante. Porque o vigilante acaba se tornando um ponto de referência e informação para essas pessoas que procuram o hospital. Então, tem uma proximidade muito grande. Temos esses fatos aí de pessoas que se aproximou do vigilante e tentou ali roubar a arma do vigilante, tomar. Não só tentou, como conseguiu tomar a arma do vigilante. Alguns vigilantes muito espertos, né, conseguiram ali reverter e pegar a arma de volta, mas correu sério risco de ter sua vida ceifada ali, né? Por quê? Porque é um posto perigoso. E você, que nem eu falei, passa todo tipo de pessoa, gente de bem, gente do mal também. E você não tem como adivinhar, mas você desconfia, mas você tem que dar informação. Então você vira um ponto ali de referência. Então eu acho a área hospitalar muito perigosa. Qualquer área, hospital, UPA, unidade de saúde, né, toda a área hospitalar. Existem uns outros postos também, que são perigosos. Indústria também, porque nas indústrias eles não têm um critério, né, com contratação nas empresas terceirizadas. E ali vai todo tipo de pessoas, né? Igualzinhas que vão no hospital, pedófilo, assassino, traficante, todo tipo de bandido. Então, acaba ali levando certo risco também para o vigilante. Rapaz, essa lei nossa aí está ultrapassadíssima. Ela foi criada em 83, né? E de lá para cá nunca teve uma melhora, né? Só mexe somente nas portarias. Tivemos uma alteração na portaria agora em 2023, maio de 2023, que extinguiu aí a 3233 e veio a nova portaria 18045/23. Mas não trouxe muita novidade, muita melhoria não para a categoria. Eu acho que a lei precisa ser melhorada e muito. Mas eu acredito que a minha geração aí de profissional de área de segurança privada vai passar e nós não vamos ver essa melhoria não. Tá? Em 83, quem é vigilante das antigas vai lembrar muito bem disso, que para entrar na polícia era muito fácil, bastava ter também o ensino médio, né? Ensino médio não, bastava ter o ensino fundamental como vigilante. Para entrar na polícia é quase que pegar laço. Porém, o salário do vigilante naquela época era bem maior e superior ao do policial militar. Então o policial militar às vezes via aquela diferença salarial e migrava, ele saía da polícia e ia para a segurança privada por causa do salário. Mas olha só, instituições que têm praticamente ali mesma função, porém uma pública, outra privada, e uma se deslanchou, né? Evoluiu, a Polícia Militar evoluiu muito de 83 para cá, e tanto em armamento, em procedimento, favorece o trabalho do policial militar. E o vigilante, infelizmente, está lá estacionado ainda, do mesmo jeitinho, em 1983, não evoluiu uma vírgula sequer na lei. Então ele continua, né, ultrapassado, com armamento arcaico aí, que é o revólver. Não dispenso um revólver, eu acho uma arma, puta de uma arma muito boa. Quem tem o domínio de um revólver sabe o que eu estou falando, né? É uma arma muito boa. É uma arma que já mandou muitas pessoas aí para o cemitério. E vem mandando até hoje. Mas já passou da hora, né, cara, da gente ter uma
uma mudança nesse sentido do armamento. Então, para poder mudar o armamento, tem que mudar, mexer na lei. E, infelizmente, está na mão dos políticos, eles não querem isso. É isso aí, eu acho que precisa ser mudado, que nem eu falei aqui no princípio dessa pergunta. Precisa ser mudado, mas a minha geração, eu acredito que vai passar e não vamos ver mudança. Já estou com 50 anos, 27 anos na segurança privada e eu não vi ainda essa melhora e não vejo também. Eu faço questão. Graças a Deus eu consigo mostrar um bom trabalho, tenho adquirido sempre um certo conhecimento dentro do setor, tenho um bom networking, recebi já várias propostas para outras funções, declinei dos convites, mas eu sou grato pelas pessoas verem em mim potencial para assumir outros cargos. Eu não vou dizer que eu não vou assumir outras posições, porque o amanhã não pertence a mim, né? A vida é uma escola. Talvez até mesmo a vida me obrigue por necessidade, talvez, eu não sei. Mas eu vejo que hoje eu estou no lugar onde eu consigo fazer diferença e sendo feliz fazendo o que eu faço, sendo quem eu sou. Então eu tento sempre retribuir a categoria por ter dado tudo que me deu e fez ser quem eu sou. Como pessoa, como filho, como pai, eu trago sustento para casa através desse trabalho, então eu sempre tento retribuir o máximo que eu posso com a categoria da segurança privada. Então, como eu disse, eu permaneço vigilante, eu estou nessa atividade desde 2011, que foi o ano que eu completei os 21 anos, que era o requisito, um dos requisitos aí para o ingresso no curso de formação. Então, completando 21 anos, eu entrei e desde 2011 estou em atividade como vigilante. O difícil é entender como que os legisladores ainda não compreenderam isso. Aí eu vou me ater apenas a falar sobre a categoria dos profissionais de segurança privada, mas eu sou abertamente a favor de que todos que têm condições mínimas possam portar as suas armas. Eu sou a favor do porte de arma para os profissionais de segurança privada, porque não tem lógica esse profissional defender o patrimônio e vidas alheias no trabalho e não ter o direito de defender-se da criminalidade e de proteger a sua família nas ruas, né? Ou seja, o Estado entende que o vigilante ele é capaz de portar uma arma no trabalho, defender o patrimônio de um banco, de uma indústria, de um shopping e depois de proteger todas essas pessoas que circularam durante esse dia nesse trabalho, o Estado entende que quando ele volta para casa, ele perde essa capacidade de proteção, de autocontrole, de discernimento, de calma, de raciocínio. Então é no mínimo estranho, para não dizer que isso é uma canalice talvez. Quer dizer que eu tenho capacidade de transportar milhões de reais dentro de um carro forte, mas eu não tenho essa mesma capacidade de proteger a minha família com essa arma que eu utilizei e circulei o dia inteiro aí, as pessoas que estavam próximos a mim em um shopping, em um mercado, em agências bancárias. Eu tinha essa capacidade enquanto eu estava trabalhando no carro forte, mas quando eu deixo o carro forte e volto para minha casa, eu não tenho mais essa capacidade de proteger a vida das minhas filhas, a vida da minha esposa, do meu pai, da minha mãe e a minha vida. Eu só tenho essa capacidade enquanto eu estou trabalhando, não tem lógica alguma. Aí muitas pessoas dizem, mas veja bem, no serviço é diferente. Mas eu pergunto diferente por quê? Como segurança pessoal, cuidando de um VIP, eu posso proteger da vida do VIP, da vida dos familiares desse VIP, em qualquer lugar. Mas eu não posso ter esse mesmo direito de defender a minha vida e a minha família em qualquer lugar. É o dinheiro que ele paga para obter esse serviço que garante essa capacidade de que eu possa protegê-lo? Não tem lógica. Então quer dizer que eu posso proteger pessoas estranhas que eu não conheço e tenho essa capacidade, mas no momento de cuidar da proteção e da segurança da minha família, o Estado entende que eu perdi a capacidade de portar essa arma, né? E muitos podem dizer, mas veja bem, se esse profissional se envolver em uma briga no trânsito, no seu horário de folga, armado, as coisas são diferentes. E eu digo que isso é uma outra falácia, porque
o Estado entende que eu posso escoltar uma carga valiosa de milhões de reais de sul a norte do país, utilizando 2 armas, né? Portando essas armas em qualquer lugar, enfrentar esse mesmo trânsito caótico, enfrentar essas mesmas pessoas estressadas, e eu tenho a capacidade de manter a calma e de raciocinar durante o meu horário de serviço. Mas esse mesmo Estado, ele entende que quando eu saio da escolta, entrego a viatura na empresa, eu perco a capacidade. Então eu não tenho condições, eu só tenho condições de proteger o patrimônio e as vidas durante o meu serviço. Mas a partir do momento que eu saio do meu serviço, eu perco total capacidade de fazer tudo o que eu fazia. Então a lógica deles é que eu posso proteger a vida de estranhos nas ruas, mas eu não tenho capacidade de proteger a minha vida e a vida das pessoas que eu mais amo. O Estado entende que eu tenho a capacidade de manter a calma e a inteligência no trânsito, mas eu perco essa capacidade assim que eu volto para a minha empresa e entrego a viatura, o armamento, e tiro o uniforme e volto para casa. Então isso é algo muito sem noção, porque a legítima defesa é um direito natural do ser humano, mas querem tirar os meios de praticar essa legítima defesa, né? Tudo aquilo que temos para usar como condições para voltar realmente vivos para casa. E a missão é essa: voltar vivo, voltar saudável para os nossos filhos, para nossas esposas, para os nossos pais. Ele quer só os bônus da profissão. Agora, os ônus ele quer correr fora. Então, realmente, a área de segurança privada ela é muito perigosa. O cara que for trabalhar com isso, ele tem que ter a consciência disso, que ele está numa área perigosa, cara. Não dá para você reclamar que o posto é perigoso, lógico. O posto não pode ser um posto que não te deu a segurança que você precisa para você trabalhar. Mas não dá para você reclamar que, poxa, tem nóia furtando no supermercado que você trabalha, que é perigoso. Cara, se tem alguém ali, se tem um vigilante ali é porque é perigoso. Eu lembro, cara, que tinha um contrato de trabalho, eu era supervisor, e tinha uma empresa que tinha um posto. Pensa num posto bom. Aquele posto era excelente, cara. O posto, ele tinha uma guarita elevada, tinha uma guarita embaixo que era do porteiro e uma guarita em cima que era do vigilante. Essa guarita de cima, o vigilante ficava lá fixo, e quando ele subia, ele puxava a escada e travava ela em cima. Então não tinha como o cara subir para cima da guarita dele. Inclusive, o cara dar uma cabeçada era maravilhoso, porque o supervisor tinha que chamar ele. Não tinha como o supervisor subir, ver se ele está dormindo ou não, falar que ele está dormindo ou não. Então era um posto super tranquilo. De repente, tinha um quadro no jornal, que era o jornal Tribuna, aqui, que o cara fazia uma reclamação ali e o jornal ia atrás do feedback para dar o feedback dessa reclamação. O vigilante, cara, você acredita que o vigilante ele foi nesse jornal, fez uma reclamação que ele estava trabalhando num posto muito perigoso sozinho. Ele fez essa reclamação. Então, assim, era um cara que estava totalmente perdido. Qualquer vigilante que você colocava ali, o cara estava no paraíso. Por causa disso tudo que eu te falei. Era um posto tranquilo, com a empresa de ônibus, um pátio grande, mas você não tinha que fazer ronda. Você ficava lá em cima. Se você viu algum sinistro, você ligava para a polícia, chamava o supervisor e tal. Nunca aconteceu nada lá. Lá aconteceu quando a segurança era a polícia, né? E aí chegava ali, o blindado chegava lá do carro forte para recolher o dinheiro e teve uma troca de tiros ali. Mas depois colocou vigilante, nunca aconteceu nada, mas tem aquele cara que está perdido na área de segurança privada e fez uma reclamação que o posto era perigoso. Ou seja, se tem um vigilante ali, a resposta da empresa foi essa. Cara, se tem um vigilante ali é porque tem um risco. Mas não era perigoso para o vigilante. Ele estava ali numa guarita elevada. Então, realmente, é uma área perigosa. O cara tem que entrar consciente disso para depois não fazer esse tipo de reclamação na imprensa aí, né, reclamando que o posto é perigoso. Como vigilante, eu não tive nenhum tipo de troca de tiro, roubo, essas coisas não. Mas eu já corri muito risco de acidente na estrada. Teve uma vez que eu acordei praticamente com a cara no teto, que o meu colega pulou o quebra-molas porque ele dormiu no volante, né? Então esse risco aí eu corri, não foi poucas vezes não, até eu também uma vez, o colega me passou o carro
e estava subindo a Serra das Araras ali. Quem for vigilante aqui que já passou pela Serra das Araras sabe que o caminhão sobe muito devagar, cara. E era de madrugada. E eu estava ali atrás do caminhão ali, cara, a 50 por hora, 30, que ele subia pesado, bem devagar a Serra das Araras. E teve uma hora que eu dormi e acordei em cima da placa, consegui voltar. Não posso dizer que ele seria um risco de vida, mas deixa claro que quando você está no volante, né, fazendo escolta armada, você corre muitos riscos aí. O maior risco que eu acho que tem é de acidente. Inclusive, nessa empresa que eu trabalhei, morreram 4 vigilantes de acidente na escolta. Nunca morreu nenhum vigilante trocando tiro, nunca teve um sinistro de troca de tiro nem nada nessa empresa onde eu trabalhei. Porém, 4 vigilantes morreram em acidente de carro. É muita coisa, cara. Num período que teve escolta armada lá, que se foi muito, foi 4 anos. Então ali dava uma média ali de um vigilante por ano. Muito triste, mas esse era o risco que eu corri, que eu posso compartilhar com você. Já fui atender vigilante que trocou tiro, que invadiram o posto dele, alarme, que na época eu trabalhava de supervisor, o supervisor fazia esse trabalho de atender alarme também, foi uma fase muito ruim, depois desmembraram isso, eu acho que não pode mais, né? Então, assim, era um risco que a gente corria, mas nunca troquei tiro nem nada. A falácia é que as pessoas perguntam, e muitos tentam argumentar com o seguinte questionamento, né? Mas Éder, veja bem, tem muitos profissionais fazendo mau uso do seu porte de arma funcional dentro do seu trabalho. Imagina nas ruas. Eu concordo. É por isso que eu digo que essa pessoa ela deve ser removida dessa categoria profissional, porque ela não está apta para permanecer atuando com segurança, prestando serviços de proteção. Essas pessoas, inclusive, elas atrapalham a nossa evolução, atrapalham o nosso crescimento, e isso aí, infelizmente, afeta a própria sociedade, né? Porque nós somos reféns cada vez mais da criminalidade e não temos como nos defender. Então é uma coisa que precisa ser reavaliada. Os legisladores precisam focar na reestruturação da categoria profissional de segurança, porque se eu não tenho capacidade de defender a minha família com a minha arma fora do ambiente de serviço, então obviamente eu também não tenho condições de defender o patrimônio e as vidas dentro do serviço. Então o que precisa é uma reestruturação para que apenas os melhores profissionais, os mais capacitados, consigam permanecer. E ainda assim, pode acontecer que coisas ruins aconteçam, porque ser humano é imperfeito. Não é só o vigilante que faz o mau uso do seu porte de arma funcional. É o policial, juízes, todos que têm o porte de arma, seja ele funcional, federal, seja qual for, um ou outro vai cometer alguma atitude impensada, algum ato ilícito. E é essas pessoas que precisam ser removidas dessas categorias e não utilizar a exceção como regra, prejudicando o restante das pessoas que não tem nada a ver com esses atos isolados. Eu já trabalhei nessas 4 áreas. Já fui segurança pessoal privada, já trabalhei como vigilante, já trabalhei no transporte de valores e trabalhei na escolta armada, por experiência própria. Eu digo, não é só a nível do Espírito Santo, não, a nível de Brasil, não tem nada mais perigoso do que escolta armada. Escolta armada é muito perigoso. Até falei um pouco aqui, né, dos perigos da escolta armada. O maior perigo da escolta armada hoje é sim também problema de assalto, né? Que a gente tem escolta armada aí no Rio de Janeiro, São Paulo, é o dia todo escolta armada ali fazendo as internas e entra em cada local ali, muito perigoso, cara. Eu lembro que a gente fazia escolta armada, teve uma vez que a gente chegava no Rio de Janeiro na filial de uma empresa, que eu não vou citar o nome, inclusive o pessoal falava que o dono dela era um grande criminoso aí a nível Brasil. Enfim, a gente chegava, cara, numa favela lá que, cara, de alta periculosidade, muito perigosa mesmo, mas ninguém mexia com você. Os caras falavam, aqui tá guardado, tá? Pode ficar tranquilo, despreocupado, né? Eles falavam pra gente não sair com as armas pro lado de fora ali, de dentro da empresa, que os caras viam de longe, mas tem lugar que o cara não sabe onde é que ele tá entrando, cara. Imagina você do Espírito Santo, chega no Rio de Janeiro, tá acompanhando o caminhão, o caminhoneiro entrou no lugar ali que, cara, já entrei em cada lugar que muito perigoso. Então,
o grande risco é essa troca de tiro aí, tá? Onde já perdemos muitos amigos aí, inclusive no filme Escolta Armada 2 que eu participei, narra ali a situação do vigilante dois vigilantes, né, que perderam suas vidas ali trabalhando. Então assim, tem esse risco, tem um risco de acidente, cara. Tem um risco de acidente que eu falei que esse risco aí já tirou muitas vidas de vigilante. Aqui no estado do Espírito Santo conheço inúmeras histórias de vigilantes que perderam a vida em acidente. Teve cara chegando já em casa aqui, cara, próximo aqui da Grande Vitória, o cara sofreu acidente e perdeu a vida. Então esse é o risco. A troca de tiro, você com um Fiat Uno, cara, pensa, eu estou falando Fiat Uno, que na época era Fiat Uno, hoje são vários carros, né? Mas a lata é muito fina, cara, não tem blindagem, né? E eles não colocam blindagem, cara, porque você vê carro de escolta tudo sucateado, né, cara? Tudo carro, né? Você vê um carro da escolta, ele é bem regaçado, porque eles usam muito. E eles não tem, não é que não tem como colocar blindagem. Ia ficar muito mais caro do que é. Então esse risco, cara, é um risco, cara, é algo assim, desproporcional. Imagina um vigilante dentro de um Fiat Uno trocando tiro com um cara de fuzil e ele ali no máximo uma 380 e uma escopeta calibre 12, que para uma troca de tiro de longe não tem muita eficiência, né? Então tem esses riscos que a gente corre aí que, cara, você num carro forte, cara, você tá com uma blindagem, eu trabalhei no carro forte, você tem uma blindagem ali para te proteger, é muito perigoso. Não estou falando que não é perigoso, estou olhando aqui qual que tem o maior risco, tá? Então, assim, no carro forte você tem uma proteção maior do que no Fiat Uno, que é a blindagem. Lógico que quando o cara vem para roubar o carro forte é algo meio traumático, né, cara? Eles vêm com bomba, explode tudo, é algo que é para abalar mesmo e fazer você abrir o carro forte e ver se pegaram o dinheiro, né? Mas eu vejo, a minha visão, que a escolta armada, cara, não só no Espírito Santo, em qualquer lugar, não tem um serviço que é mais perigoso. O SPP, ele tem aquele negócio da surpresa, você não saber para onde você está indo, qual o serviço que é, o que vai te esperar lá. E eu já passei por várias situações perigosas, né? Respondendo aquela pergunta lá se eu já corri risco, eu não me lembrava dessa situação, tinha até esquecido, eu corri risco de vida, cara, foi nas manifestações. Tá? 2 vezes que eu corri risco de vida ferrenho nas manifestações, onde a gente tinha que fazer a segurança pessoal dos repórteres, de uma imprensa aí que tinha que esconder a logo do microfone dela lá, que os caras queriam quebrar eles. E os caras, cara, por mais que você tentava disfarçar, os caras identificavam que você era da segurança. O cara passou do meu lado gritando P2 e saiu correndo, porque ele tinha aquela dúvida se eu estava armado ou não, e eu estava fazendo a SPP no meio daquela multidão, cara. E de um lado, teve uma hora que a gente estava indo para o Palácio do Governo, de um lado, muros altos, que ali era o forte, né? Tinha muros altos ali, o Saldanha da Gama. Do outro lado, o mar, com as suas pedras ali. Eu falei, cara, se esses caras... Eu no meio da multidão, uma multidão muito grande. Eu falei, se esses caras vierem aqui para me proteger essa repórter aqui, eu não vou sair vivo daqui, cara. Não tem para onde ir, não tem como socorro chegar. Os caras vão vir com aquela massa, né? Então foi um risco muito grande que eu corri desarmado, segurança pessoal privada desarmado, pensa. Né? Tinha alguns que estavam armados, mas nós ali no meio da multidão estávamos desarmados. Foi uma escolha da equipe de segurança na época. E teve uma outra também que eu narro também, cara, numa série de vídeos que eu falo sobre segurança pessoal privada no meu canal. Foi que a gente foi fazer a segurança pessoal numa empresa que é uma empreiteira, né, que estava fazendo a obra aqui da Petrobras, e de repente os funcionários fizeram greve, os caras não eram daqui, cara, eram tudo do Rio de Janeiro, de longe, os caras já estavam aqui, o cara falou, rapaz, minha família está passando fome lá onde eu tô lá, que eles não estavam recebendo, estavam em greve. Eu não tenho nada a perder não, cara, e tinha cara armado no meio, então... Teve muita confusão. Tem um vídeo depois, vocês assistem lá no canal, que mostra a hora que o BME vem para agir, que aquela hora eu falei, cara, vai pegar fogo aqui, o negócio vai ficar feio. E era no meio do nada, cara, no interior aí, que não tinha jeito. Os caras botaram fogo em caminhão. Então esse risco aí, na primeira vez lá que eu estava pensando em troca de tiro e tudo mais, deixei de lembrar desse risco. Então o SPP tem esses riscos de você não saber qual é a missão. Eu lembro que lá falava, pessoal, equipar e partir.
Então já sabia, botava a roupa ali, geralmente era no final do plantão ainda, e a gente partia para fazer a SPP. Mas de tudo isso, cara, não tem nada mais perigoso para mim, na minha opinião, tá? Do que escolta armada. E a minha opinião eu dou porque eu trabalhei nas 4, posso falar, tá? Então é difícil o cara, né, achar que é, sendo que ele não trabalhou. Mas como eu trabalhei, eu posso te dizer para você, cara, a escolta armada, para mim, na minha opinião, não tem nada mais perigoso devido a isso tudo. Acidente, troca de tiro, desproporcionalidade, você está num carro que não tem blindagem e tudo mais, e etc. Eu quero falar um pouquinho aqui e parabenizar aí a pessoa do Giovanni Rodrigues, que criou a Associação Nacional de Vigilantes. A associação que hoje vem crescendo muito em todo o Brasil. Aqui no Espírito Santo, ela está muito bem representada, muito bem falada aqui pelo Elvio Fidelis. Quero deixar aqui para você, Giovanni, meus parabéns. Você disse aqui que é fã do meu trabalho, também admiro muito o seu trabalho, sou fã do seu trabalho também. Meus parabéns pela atitude, pela coragem, né, cara, de ter criado essa associação e estar batendo de frente aí com políticos, né, e correndo atrás, e buscando aí realmente uma melhoria aí para a categoria. É só assim mesmo. E eu tenho certeza que essa associação vai crescer muito mais e vai representar, como já vem representando o vigilante aí em todo o Brasil. O decreto 89.056, ele diz que a segurança privada, que o vigilante, ele tem a finalidade, a função, a atribuição de impedir ou inibir ações criminosas. A portaria 3233, no artigo 1º, ela diz que a segurança privada tem a finalidade de garantir a segurança dos cidadãos e também envolve, né, as políticas de segurança privada envolvem a administração pública. Também nós temos a finalidade da segurança privada, ou do vigilante, propriamente dito, e todas as suas extensões, de garantir a incolumidade física das pessoas e também do patrimônio. O que é interessante é a gente perceber que essa legislação já tão antiga, de 83, como foi muito bem dito aqui, de 83, nós somos hoje vigilantes, aproximadamente inativa. Há uma controvérsia, mas os últimos números que nós nos informamos pelo Anuário de Segurança Pública era 1 milhão de vigilantes na ativa. O doutor Alain, que está conosco aqui, que é um dos advogados da nossa associação, ele levantou um dado da Polícia Federal que seriam em torno de 7 milhões de vigilantes. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que existe culturalmente um preconceito referente aos profissionais de segurança privada, porque nós estamos em todas as esferas da sociedade. No Poder Judiciário, nós temos vigilantes, né, no Supremo Tribunal Federal. Aqui nessa casa, nós temos vigilantes atuando, garantindo não só a incolumidade ou a integridade física do patrimônio, mas também das pessoas, porque, vejam que a finalidade, a segurança privada, nós temos o objetivo final, como a própria legislação diz, que é garantir a segurança dos cidadãos. Então, a vida para nós, ela é mais importante do que o patrimônio. Assim como a Constituição também nos garante que o direito à vida é o bem tutelado mais importante. Então, no Brasil, a segurança privada formal ela foi criada no final dos anos 60. O país vivia a época do regime militar e os opositores do governo, por meio da força, eles visavam derrubar o poder constituído. Para isso, eles invadiam as instituições financeiras com a finalidade de roubar, para abastecer esses grupos terroristas, até mesmo para aquisição de mais armas para novos ataques. Então, devido à fragilidade dos mecanismos de segurança dessas instituições financeiras, foi criado o Decreto-Lei, conhecido como o Decreto 1034 de 69, que regulava o funcionamento das instituições financeiras dentro do país, determinando como deveriam ser guardados os valores, como deveriam ser feito a movimentação dos numerários. Então, estabelecia que nesses locais deveriam ter alarmes e dispositivos de segurança. Um deles era a presença ostensiva do profissional de segurança capacitado para proteger os bens, valores e as vidas que ali circulavam, né? A partir desse decreto, as instituições financeiras elas tinham o prazo de 1 ano para se adequarem a esse novo sistema. Entre os dispositivos
era obrigatório a presença desse profissional. Esse profissional era um elemento, como diz o próprio decreto, que deveria ter o nome passado aí pelo SNI, que era o Serviço Nacional de Informação. Então era um órgão da Presidência da República, criado em 1964, com a finalidade de superintender e coordenar nacionalmente as atividades de informação e de contra-informação. Somente em 20 de junho de 1983 foi publicada a Lei 7.102, que veio para atualizar e regulamentar a profissão no Brasil. Por conseguinte, ficou no âmbito do Departamento de Polícia Federal a missão de coordenação geral de segurança privada, controle e fiscalização desse segmento em todo o país. Cara, eu acredito, sim, mas eu acho que a segurança privada tem que ser uma mudança de dentro para fora, tá? Você tem que começar a se valorizar. Hoje, cara, eu acompanho muitas redes sociais, né? Porque eu tenho um canal no YouTube, página, Face, Instagram, tudo isso a gente acompanha. E eu vejo muita cara reclamando, muito cara reclamando, reclama de tudo, reclama da área. Aí o cara faz o curso, não consegue emprego, sai xingando que a área é muito ruim, desvalorizada, não conseguiu emprego, perdeu o dinheiro dele. Mas o cara só fez o curso de vigilante, cara, e espera que um mercado altamente competitivo igual a esse, né, que, querendo ou não, eu falo que o vigilante ele poderia ganhar muito mais, porém, o salário dele ainda chama a atenção de quem está lá fora em outras áreas. Tem gente que não gosta que eu falo isso, cara, mas sim, o salário do vigilante ele é atrativo. Talvez não para você que está na área, né? Você que está na área aí, quando a gente está na área, eu entendo, a gente vê que a gente precisa de uma valorização maior, porque a gente corre risco de vida e tudo mais. Mas o cara que está lá, mano, trabalhando ali, ó, 6x1, né, numa escala ruim pra caramba, com saláriozinho baixinho, ele olha para você e fala, cara, eu quero ser vigilante. E aí, muitas vezes o cara vai e faz só o curso de vigilante, aí vai competir com um cara que tem curso de supervisor, curso de segurança bancária, curso de segurança de hospitais. A empresa olha aquele currículo do cara e fala, caramba, cara, que currículo bom, o cara se preparou, eu não vou ter que ficar perdendo um tempão dando treinamento para ele, já fez os treinamentos. E aí vem você só com o curso de vigilante, aí você fica reclamando aí, quer ser valorizado. Então, cara, a área de segurança privada tem tudo para melhorar, mas tem que ser uma transformação, primeiro, de dentro para fora. Por quê? Se eu tenho um vigilante, imagina que eu tenho dois vigilantes, eu tenho o vigilante Roberto Cardoso e eu tenho o vigilante Edirlan. Roberto Cardoso é o cara que estudou pra caramba, fez, né? Ele fez vários cursos, ele está sempre ali estudando um pouquinho mais sobre leis, né, para poder ajudar ele. Eu sempre falo que quanto mais eu sei, mais sorte eu tenho, né? Sorte não existe, mano. Quanto mais você sabe se desenrolar ali na hora de um problema. Então o Roberto Cardoso é aquele cara que sabe conversar, consegue resolver todos os problemas do posto. O Edirlan já não gosta de estudar, fez o curso de vigilante ali, tem um problema, não sei o que fazer, já grito com o cara. Já vou no grito, aí a empresa começa a ter muito problema com esse tipo de vigilante. Você acha que a empresa, quando tiver que contratar, ela vai começar a procurar mais Robertos Cardosos ou mais Edirlan que não se preparou? Então, cara, isso aí vai ajudar. Quando o vigilante se prepara, além de ele conseguir um emprego mais rápido, além de ele conseguir resolver as coisas melhores, mais rápido, mais tranquilo, porque, cara, quando você sabe, você resolve tudo mais tranquilamente, porque você tem o conhecimento, você ajuda a valorizar a categoria, porque aí o cara prefere, poxa, cara, poder pagar mais, porque se eu estou tendo menos rotatividade, porque o cara que não tem conhecimento, não corre atrás de ter mais conhecimento para ajudar ele a resolver os problemas no posto, ele dá muita despesa para a empresa, cara. Rotatividade é algo que dá muito trabalho para a empresa. Imagina, eu tenho 4 vigilantes, vou botar só 4 para ficar fácil a matemática. Eu tenho 4 vigilantes porque eu tenho 4 contratos, minha empresa. Minha empresa é pequena. Um vigilante aprontou no posto, né? Tratou mal alguém lá que não soube resolver um problema. O cliente chega para mim e fala, cara, tira esse vigilante daqui agora. Olha o custo que eu vou dar para a empresa. Olha o custo. Poxa, eu não posso trabalhar mais naquele posto. A empresa só tem 4 vigilantes. O que ela vai ter que fazer agora? Ela vai ter que contratar um novo vigilante e vai ter que mandar embora. Só que, para contratar esse novo vigilante, um vigilante não pode trabalhar mais ali. Então, agora ela tem que pagar aviso para aquele que não pode trabalhar mais ali, tá bom? Tem que pagar o aviso para ele. Daqueles 3 que ficaram no posto, vou ter que pagar extra para eles para cobrir essa vaga que está vazia
até eu contratar o cara e ele estar apto a trabalhar. Então, olha o custo que tem. Agora, quando eu tenho uma equipe redonda, enxuta, isso aí vai fazer com que a empresa gaste menos e podendo sim valorizar mais esses profissionais aí e melhorar o salário deles, tá? Mas é algo que, por isso que eu falo, é uma mudança que tem que começar de dentro para fora. E eu vou falar para você, o vigilante que estuda, o vigilante que se prepara, ele pode escolher. Se está ruim para você, você está num posto ruim hoje, você está numa empresa ruim, mas se você tem um conhecimento, se você tem currículo, você espalha seu currículo rapidamente, você consegue outro emprego. Eu tenho um exemplo de um vigilante que eu tenho vários exemplos, vários, mas esse é o exemplo assim que ele encaixa muito do que aquilo que eu acredito. O vigilante, cara, ele durante os 2 anos que ele fez o curso de vigilante, ele não conseguiu emprego nenhum. Ele fez o curso de vigilante de escolta armada, ele fez o básico, né? Ele fez a extensão escolta armada, transporte de valores e SPP. Aí ele caiu naquilo que eu falo. Gasto desnecessário para quem está começando. Por quê? A maioria das empresas não tem custo de transporte de valores. Aqui no estado, por exemplo, hoje só tem 3 empresas de transporte de valores. 3 empresas. Cara, ele é essa ponta azul aqui, ó. Imagina que isso aqui tudo é o mercado. Transporte de valores é só essa ponta azul aqui, ou até menos. Então você entrar nesse mercado aí é muito difícil. Você vê que o vigilante de transporte de valores ele entra e fica lá até aposentar. Difícil você arrumar uma vaga nisso aí. Ele, com todos esses cursos, e o vigilante só com curso de vigilante, é a mesma coisa, não agregou nada. Aí eu falo, cara, você tem que investir primeiro no seu conhecimento em segurança patrimonial. E aí ele viu meu vídeo lá, que eu ensino lá 3 passos para você conseguir sua vaga de emprego. Ele fez o curso de supervisor, fez o curso de segurança bancária, segurança de hospitais, etc. Cara, ele foi chamado para uma das maiores empresas lá perto da região dele. Depois ele foi chamado para outra entrevista. Hoje ele tem 2 empregos e constantemente ele é chamado para outras entrevistas por causa do currículo que ele já tinha espalhado. Então, cara, você viu que é uma transformação que você tem que ter de dentro para fora? Então, às vezes, o que falta é você investir em você mesmo como profissional. Aí as coisas começam a acontecer para você. Então, se o salário não está legal, você pode ir para uma outra empresa, você pode trabalhar como supervisor, você pode trabalhar com 2 empregos, igual o exemplo do Eliel que eu te dei aqui. Então eu sempre falo, cara, a transformação, para melhorar, ela tem que ser de dentro para fora. Não dá hoje o cara fazer só o curso de vigilante e querer que tudo aconteça de bom para ele. Eu sempre falo, às vezes o cara, ele espera muito do mercado, mas quer dar pouco. Mais, cara, muito mais. Hoje tem vários canais no YouTube, né? Eu, quando comecei, só tinha o meu canal de youtuber. Não vou nem falar youtuber, não. Quando eu comecei, só tinha o meu blog. Blog da área de segurança privada, só tinha o meu. Que eu trazia várias notícias da área de segurança privada. Tudo que saía da área de segurança privada eu colocava lá. Depois eu parti para uma área mais educacional, né? Porque eu vi que os vigilantes procuravam muito saber sobre a sua área, sobre como trabalhar, ou se aquilo era permitido ou não e tudo mais. Aí eu fui para uma área mais educacional. Cara, não tinha. Hoje tem vários canais no YouTube, tem vários blogs, tem várias fontes de notícias. Eu lembro que para fazer um curso fora da portaria, né, que são os cursos de vigilante e extensões, cara, só tinha um curso que vinha aqui, que era um curso de segurança de Israel. Ele vinha a cada 2 anos, custava mais de R$1.000, isso aí em 2003. Ele já custava mais de R$1.000. E a galera fazia, cara. A galera fazia. Tinha também o CAT, né? CAT SWAT, que é do Marcos Duval, que hoje é senador. E depois ele parou de liberar para vigilante fazer, só fazia com policial. Então, não tinha. Hoje tem vários cursos na área de segurança privada, vários cursos que você faz online, cara. Então, o conhecimento chegou. Hoje não tem desculpa para o cara que é da área de segurança privada falar, não sabia. Conhecimento tá aí, cara, até gratuito. Eu mesmo tenho vários conteúdos gratuitos. Eu tenho um e-book lá meu que é sucesso, cara. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso. Eu tenho um e-book lá que eu dou de graça também, que é o Segurança Privada Direito. Tá? É só o cara entrar lá na bio lá do @vigilanteQAP oficial, tem os materiais que eu dou de graça, porque eu acho importante o cara saber essa parte do direito para ele não ser pego de surpresa, cara. Igual eu falei o exemplo lá do cara no banco lá, né? O cara chegou lá,
falando asneira numa área que não é a dele, que ele não é fiscal de banco, ele é fiscal da prefeitura, né? Então, o cara tem que ter o conhecimento. Então, às vezes, o cara não sabe se aquilo está dentro da lei ou não. Então, eu separei ali as leis que todo vigilante precisa conhecer, tudo de graça. Então, tem muito conteúdo, cara. O conhecimento está aí para o vigilante. Eu falo, vigilante, tem que estudar, tem PDF ali, cara, que você tem que ter no seu celular, cara. Esse segurança privada de direito mesmo, você tem que estar ali, ó, de vez em quando dar uma lida ali, aprender as leis, que isso aí vai te ajudar a você não entrar no enrascado. Então hoje, cara, não se compara. Eu falo que a gente vive na melhor época para o cara ser um vigilante, um profissional de ótima qualidade, porque a informação forma o cara, entendeu? Antigamente você tinha sua apostila ali do curso de vigilante que você fez e não mais nada. Hoje o seu conhecimento pode ir muito além disso aí, mas depende de você querer. Na verdade, na área de segurança privada, isso aí é inadmissível, né, cara? Os procedimentos eles têm que ser alinhados, né, entre a empresa contratante e a contratada. Tem que ser feito um plano de segurança, porque senão tudo vira lei, né? Tudo vira norma ali, vem na cabeça do cara. O cara chega lá e fala, não, não pode isso, ao vigilante. Pô, mas não sabia que não podia. Como que você não sabia? Não está alinhado em lugar nenhum. Então, eu acho isso muito perigoso, né? Tem um ditado que fala que palavras vão ao vento. Então, cara, segurança é coisa séria, tem que ter um procedimento, tem que ser alinhado e as normas têm que estar no papel para o cara chegar, se tiver uma dúvida, não, gente, olha aqui, ó, realmente o que ele falou está certo, ó, tá aqui, ó, tá anotado aqui e no plano de segurança que ele fez da forma correta. Então, isso aí vai te respaldar para você poder fazer o seu trabalho. Então, senão acaba o vigilante com medo de fazer as coisas, né? De tomar uma ação, sendo que chegar depois vai chegar um outro, não, isso aí não pode, isso pode, não pode. Tem que estar alinhado, né? Procedimento, toda empresa tem que ter um plano de segurança. Hoje em dia, a única empresa que tem um contrato de trabalho que tem um plano de segurança é o banco, assim, exigido por lei, né? Que é a Polícia Federal, para liberar para ele ter vigilante no banco, abrir o banco, ele tem que ter o vigilante, tem que ter o plano de segurança que explica ali o trabalho da segurança ali. Mas isso aí deveria ser para todo contrato, cara. Tem um vigilante armado ali, tinha que ter uma exigência aí por lei para ter um plano de segurança ali, para alinhar ali os procedimentos de segurança, que isso é importante. Segurança não se brinca, segurança é coisa séria. Bem, eu quero dizer que foi um prazer participar aqui, né, desse trabalho que o Roberto Cardoso está fazendo aí. Eu tive o prazer já de ter participado do filme Escolta Armada 2. Então, para mim, sempre é um prazer estar participando de tudo que envolve a área de segurança privada. O recado que eu quero deixar para você, vigilante, cara, seja um profissional, né, especialista na sua área. Tem muito conhecimento que você pode fazer aí, até mesmo de forma gratuita, mas nunca deixe de estudar, cara, que o estudo vai fazer a diferença. O estudo vai te dar mais segurança. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, quando você conhece, você faz tudo com mais facilidade. Eu sempre uso o exemplo de quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem medo, né, de ir numa rodovia, de pegar um fluxo de carro grande, mas depois que você aprendeu a dirigir, você entra naquele fluxo que você nem percebe. Por quê? Porque você já tem o conhecimento te dá tranquilidade. Então, quando você estiver no posto de trabalho, você vai ter que resolver um problema. Se você tiver conhecimento, saber como fazer, isso aí vai te dar muito mais tranquilidade na hora de agir. Então, muitos problemas podem ser evitados assim. Então, estude, tá? Não ache que só o curso de vigilante vai fazer você ali, vai resolver todos os seus problemas. Isso aí é o mínimo básico para você poder colocar uma arma na cintura e trabalhar como vigilante. Mas pense quantos problemas você vai ter que resolver e como que o conhecimento vai ajudar muito você a resolver esses problemas. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Quero também deixar aqui meus parabéns para o Éder Santos. Cara, Éder Santos também é vigilante, instrutor e escritor, que produziu esses maravilhosos livros. O primeiro livro dele, o segundo livro dele e o terceiro livro dele, que, Éder, isso aqui, cara, é um filme, que você tem um filme aqui, um filme louco, que aí, rapaz, que filme é esse? Dá um filme tanto aqui. Então, Éder, meus parabéns, cara, por esse trabalho e também obrigado pelos presentes que você me deu. Todos eles têm uma dedicatória bacana aqui. Muito obrigado. Também a gente produziu 2 filmes também sobre a segurança privada, que é o Escolta Armada 1 e 2.
né? Esse filme aqui colocou a gente aí conhecido em todo o Brasil. Esse aqui também. E hoje nós temos esse filme aqui até na Califórnia, passando lá. E eu fico super feliz e orgulhoso com isso. Que é um trabalho produzido aqui no Espírito Santo, sem nenhum recurso, sem nenhum patrocínio, apenas com paixão à sétima arte e com a participação de alguns loucos como eu, assim, que aderiram à minha ideia, né, abraçaram a minha causa e vieram aqui ser atores desse filme. Na verdade, ninguém é ator. O único que teve uma experiência como ator foi o Cezinha, né, que participou do filme Tropa de Elite. Mas o restante aqui ninguém é ator, mas eu acho que teve uma boa entrega e deram conta do recado e o filme ficou bacana. Vou fazer agora, se Deus quiser, tudo der certo, o primeiro filme no Brasil que fala sobre a segurança patrimonial, histórias de um vigilante. E se tudo correr bem, se Deus quiser, a gente inicia esse trabalho esse ano ainda. Não vou fazer promessas, porque produção independente é foda. Acontece alguma coisa com o equipamento, aí a gente para, aí tem que buscar recurso para poder consertar aquilo, porque não tem patrocínio e acaba demorando. Eu vou e falo uma data e não cumpre, parece que eu sou um cara que não tem palavra, mas tenho sim. Sempre eu gosto de entregar aquilo que eu me proponho a fazer, né? E isso aí. Eu quero que você curta, Vigilante, esse documentário. Tem bons depoimentos aqui dos pessoal que participaram aqui, tanto do Éder Santos, como do Maicon Dionísio também. Também quero parabenizar também o Edirlan Soares. Cara, o depoimento dele aqui falou tudo sobre o que propõe esse vídeo. O Márcio Soares também esteve aqui pessoalmente conosco, participou do nosso filme, está aqui na capa do DVD e também deixou aqui um bom depoimento também. Pega esse vídeo, Vigilante, espalhe o máximo que você puder. Esse documentário não é exclusivo do meu canal, não. Ele é exclusivo do canal de todos os youtubers que participaram desse documentário. Então não importa se você vai ver aqui no meu canal, se você vai ver no canal do Éder Santos, no Edirlan Soares, do Márcio Soares, do Giovanni Rodrigues, não importa onde você vai ver, veja. E quando você assistir, compartilha, né? Tem muita informação bacana aqui. Então, vale a pena você assistir e compartilhar com os profissionais. Na internet, se você buscar aí no Google, você vai encontrar milhões de informações. Antigamente tinha ali um PM ou um civil que trazia um pouquinho de informação sobre a lei, muito rasa, bem pouquinho mesmo. Mas depois que a gente surgiu com o nosso filme, a gente conseguiu trazer pessoas, criadoras de conteúdo, para hoje estar aí, para hoje estar dessa forma que você sabe que está aí na rede social. Você buscar qualquer informação sobre a Lei 7.102/83, você vai ter uma enxurrada aí de youtubers. E outra coisa, profissionais de segurança privada, falando do que sabe. Pessoas que vivenciam, que trabalham e vivem aquilo. Não é um militar, ou um GCM, ou um penal, não. É vigilante falando para vigilante. Então nós temos material de qualidade de profissionais de segurança privada para segurança privada. Forte abraço, que você goste desse vídeo e compartilhe com todos aí. Valeu, forte abraço, obrigado. Um abraço para o Roberto Cardoso, um abraço para todos os vigilantes, todos os profissionais de segurança privada do Brasil, né, de todas as suas extensões, pessoal de transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal privada, pessoal de grandes eventos, né, e também os vigilantes patrimoniais. Um abraço, força e honra, e juntos somos muito mais fortes. Valeu, pessoal.